Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos. É uma alegria sempre estar junto com os irmãos, estar junto com vocês. É sempre uma alegria muito grande. Sabe, o caminho até essa mensagem foi bem pesado, sabe? Hoje pela manhã, saindo de casa, o carro acabou a bateria, né? E eu quase não vim. Mas sabe de uma coisa? Ou realmente eu sou muito teimoso, ou Deus realmente quer falar algo ao coração de cada um de nós, principalmente ao meu, essa manhã. A mensagem dessa manhã é justamente o caminho do alvo. Como realmente nós temos trilhado o nosso caminho rumo ao alvo. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Isso aqui é um carrinho de rolimã, né? Esse é um carrinho de rolimã Nutella, né? E aí, isso para mim significa realização de um sonho. Vocês acreditam que isso é a realização de um sonho? Quando eu era criança, né? A minha mãe morria de medo de eu andar de carrinho de rolimã, porque ela achava que eu iria estar debaixo de um caminhão, né? Ela ia achar eu morto debaixo de um caminhão, então ela nunca deixou eu andar, né? Mas isso é a realização de um sonho. Vocês acreditam? Isso realmente é a realização de um sonho. Mas eu não fiquei chateado com a minha mãe todos esses anos, eu não condenei ela todos esses anos, mas eu fiquei feliz depois de ter andado, né, naquele carrinho de rolimã. E o interessante, sabe o que é na nossa vida? Que muitas das vezes nós colocamos como sonhos, como metas, como alvos, coisas que não são essenciais. Muitas pessoas morrem, né, por conta de um carrinho de rolimã ou por coisas muito menores. Muitas vezes, né, pessoas, e nós também, muitas das vezes, escolhemos coisas que não são essenciais para a nossa vida espiritual. Algo que é interessante, né, na minha área, que é de área de desenvolvimento, para tudo que você vai fazer, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter algo que é o principal. E nós precisamos muito bem escolher aquilo que é principal para as nossas vidas. Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu objetivo? O que você quer realmente alcançar na sua vida? Muitas vezes pode ser, né, aplicável, né? Todos nós queremos ter uma boa vida, queremos ser bem instruídos, mas será que isso realmente é o que Deus tem chamado cada um de nós? Será que é isso que Deus ele realmente chamou para cada um de nós fazermos? Esse é o alvo, esse é o objetivo? Já repararam que todas as coisas da nossa vida, elas têm um fim? Você comeu ontem, né? Você comeu hoje. E aí você vai acordar com fome no outro dia. Você tem um carro, né? Eu tenho um carro, mas ele está lá na garagem, lá porque acabou a bateria dele. Então, todas as coisas, elas são renováveis aqui, e elas também estragam, elas perecem, assim também como a nossa vida. Nós, essa semana, vimos que a vida é realmente um sopro, ela passa muito rápido diante dos nossos olhos, e que nós realmente precisamos de observar a cada momento, cada detalhe de nossas vidas, né? Então, você sabe onde você quer chegar? Você sabe para onde você está indo? Qual que é o principal da sua vida? Ou você ainda está preocupado com um carrinho de rolimã, ou alguma coisa muito simples na sua vida? Lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 13 a 14, fala o seguinte: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esqueça-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos esquecer, irmãos, muitas das coisas que realmente nós julgamos como principal, para olhar aquilo que é realmente fundamental na nossa vida. A nossa vocação é um dia estar com Deus, um dia estar nos céus. E o quanto custa isso para cada um de nós? O quanto custa atingir esse alvo? Será que nós estamos dispostos, de verdade, a largar todas as coisas para servir a Deus? Será que nós estamos dispostos e nós entendemos realmente quais são os benefícios de estar um dia com Deus? Talvez eu poderia ficar aqui várias horas falando dos benefícios de estar com Deus. Pensa no inferno.
O inferno é a ausência de Deus. Por isso que é tão ruim. Nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça de Deus. Cada um que está respirando aqui hoje é porque Deus teve misericórdia. É porque realmente Deus, Ele cuida de cada um de nós. Então, sem Deus, irmãos, nós não somos ninguém. E passar a eternidade junto com Deus é algo que nós precisamos de buscar. O prêmio, a vocação que Deus tem para cada um de nós é de estarmos com Ele um dia, de nos alegrarmos, de não sofrermos mais por dores, por perdas, né? Por muitos momentos difíceis na nossa vida, mas de estarmos um dia com Deus de uma maneira plena, né? Assim como Ele foi preparar para cada um de nós. Então, nós precisamos de observar o seguinte, porque se nós ressuscitamos com Cristo, nós precisamos buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós devemos pensar nas coisas de cima e não nas coisas daqui da terra, né? Porque nós já estamos mortos, e a nossa vida, ela não está aqui, irmãos. Se você está vivo aqui, seu corpo está vivo, mas a nossa vida não é essa aqui. A nossa vida é estar com Deus um dia. Então, a vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vamos nos manifestar com Ele em glória. Então, esse que precisa ser o nosso alvo, esse precisa de ser o nosso objetivo, de estarmos com Cristo um dia. Vocês já repararam como é que funciona a gravidade? Se você pular aqui, o que é que vai acontecer? Você vai cair. Todas as coisas nessa terra foram feitas para puxar cada um de nós para baixo. Mas Deus, Ele quer realmente nos elevar para um dia estarmos com Ele. Então, nós devemos desligar das coisas daqui dessa terra. Nós vamos viver, nós vamos andar, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, né? Mas essas coisas não devem ser o nosso alvo deve ser Jesus, né? Deve ser a vida eterna. E qual que é o problema, muitas das vezes, que nós encontramos? O nosso problema em atingir o alvo, muitas das vezes, é o caminho. O caminho que muitas das vezes nós escolhemos, ele atrapalha cada um de nós a atender e a realmente atingir aquele objetivo, atingir o alvo. Então, você pode até saber que Jesus é o Senhor, você pode até saber que a salvação é algo importante, mas qual o caminho que você tem escolhido para poder servir a Deus? Qual que é a rota que você tem buscado para poder servir a Deus? Será que é um caminho, né, fácil? Será que é um caminho difícil? Um caminho mais difícil ainda, né? Então, na Bíblia, relata que a gente só tem dois caminhos, né? Uma porta estreita e uma porta larga. O interessante é que, há muitos anos atrás, eu lembro realmente como se fosse hoje, porque foi através dessa passagem, né, dessa mensagem das duas portas que eu fui convertido. Porque nós precisamos de fazer uma escolha. Nós precisamos escolher um caminho. Lá em Provérbios fala o seguinte, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada nos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, olha, muitas vezes os nossos caminhos podem parecer bons, mas será que eles são de acordo com a vontade de Deus? Todo mundo sabe que está tendo uma guerra aí, né, entre Israel, né, e também vários outros povos aí, né? E vocês já repararam como é que essa guerra ela é bíblica, né? Repararam que isso é um conflito que é predito mesmo na Bíblia, né? Falando sobre os filhos de Isaac e os filhos de Ismael, que os dois sempre iriam entrar em conflito. Mas o problema maior não é esse, é o caminho que Israel realmente escolheu. Vocês acreditam que até hoje Israel não acredita, né? Os judeus não acreditam em Jesus? Nós hoje celebramos a ceia do Senhor, né? Pela morte de Jesus Cristo, que realmente morreu por cada um de nós. O povo de Israel era o povo de Deus, escolhido de Deus, mas Deus deu um privilégio para mim e para você, de hoje sermos chamados filhos de Deus.
Hoje nós não somos mais criaturas, mas nós somos filhos de Deus, né? Olha o grande privilégio que nós temos. Mas, infelizmente, os judeus, né, Israel ainda não acredita nisso e ainda vive em guerra. Deus deu uma promessa para Israel. Falou: se você me obedecer, vai acontecer um tanto de coisas boas para você. Mas se você me desobedecer, eu vou te castigar até que você veja o caminho correto. E muitas das vezes, irmãos, nós escolhemos caminhos, assim como Israel tem escolhido, de não enxergarmos o que Deus tem proposto para cada um de nós. Não enxergarmos a rota certa para seguir. Muitas das vezes você quer pegar um atalho, quer andar de uma maneira né, paralela ao que Deus criou e decidiu para cada um de nós, né, ele instruiu para cada um de nós, e nós vamos realmente sairmos fora da rota. Deus tem um caminho reto para cada um de nós. Nós precisamos de trilhar esse caminho reto. Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10, fala o seguinte: olha, de onde vêm as guerras que pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, de vossos membros, que nos vossos membros guerreais, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combatei e guerreai e nada tendes, porque não pedis. Pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não saibais que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Cuidais vós, que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Alimpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas mãos, as vossas misericórdias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em alegria. Humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. De onde vêm todos os nossos sacrifícios, né? Todas as nossas dificuldades? Porque nós escolhemos caminhos errados, nós pedimos mal, nós escolhemos caminhos que realmente vão nos atrapalhar a servir a Deus. De onde vêm as guerras que nós realmente lutamos e travamos todos os nossos dias? Por que nós escolhemos mal os nossos caminhos? Deus hoje Ele nos chama para olhar para Jesus. Ele realmente é o nosso único caminho a seguir. Ele realmente é o nosso único objetivo. Ele realmente é o nosso único mapa em que nós podemos seguir. Sabe, Jesus, Ele viveu 33 anos aqui na Terra, mas seu ministério levou somente 3 anos. Muitas das vezes, a gente é escravo do tempo. Muitas das vezes, nós pensamos que não tem jeito para fazer nada em nossa vida. Mas Deus, Ele sempre é o Senhor do agora também. Ele chama a cada um de nós para nos arrepender hoje, para mudar a rota do nosso caminho hoje. Ele não quer que cada um de nós venhamos a tomar decisões futuras, porque pode ser muito tarde. Talvez a rota que você está trilhando hoje, o caminho que você está trilhando hoje, mesmo pensando que está perseguindo ao alvo, ele vai te levar, à perdição, ele vai te levar para o precipício. Então, como você está fazendo a sua escolha? Nós hoje somos vítimas das nossas próprias escolhas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o caminho que nós escolhemos. Muitos podem escolher o caminho da fama, o caminho do dinheiro, e aí amar muito ao dinheiro e se perder, mas nós precisamos escolher o caminho de Jesus Cristo. Como que foi esse caminho de Jesus? Ele largou todas as coisas que ele achava que poderia para muitos ser importantes e seguiu a Jesus. Nós vimos muitos outros discípulos, Paulo, que era uma das pessoas muito instruídas, largou tudo para poder servir a Deus
uma loucura, né, fazer isso. Mas por que todas as pessoas fizeram isso? Voltando ao início, eles entenderam qual que era o objetivo principal. Eles estavam buscando o alvo, aquilo que realmente era mais importante. Então, aquilo que é mais importante, você larga tudo e segue aquele caminho. Então, nós precisamos hoje de largar todas as coisas que nós julgamos importantes em nossa vida, pessoal, secular, né? E olhar para Jesus. O que Jesus Cristo fez? Ele amou ao seu próximo mais do que qualquer um outro. O que Jesus Cristo fez? Ele amou a Deus como nenhum outro amou. Ele viveu uma vida incondicional. Tinha alguma condição para Jesus fazer a vontade de Deus? Não tinha nenhuma, porque ele sabia o que era importante. Ele sabia que é importante morrer por mim e morrer por você. Então, ele não nem poupou a si mesmo, e se entregando na cruz para salvar cada um de nós. Então, como nós estamos escolhendo o nosso caminho? Será que ele está sendo parecido com o que Jesus Cristo trilhou? As escolhas que nós estamos fazendo são semelhantes a Jesus? Será que nós estamos abandonando coisas nesse caminho ou carregando coisas nesse caminho? Será que nós estamos carregando pessoas nesse caminho, assim como Jesus Cristo fez? Ou nós estamos abandonando pessoas nesse caminho? Gente, nós precisamos muito falar de Deus para as pessoas. Nesse mundo cada vez mais perdido, né? Nós precisamos de fazer assim como Jesus Cristo fez. Chamar pessoas para seguir esse caminho. Mas se você não está no caminho, como você vai seguir? Se você não está no caminho, né, correto, você está pegando um atalho e outro ali, passando um monte de dificuldade, como você vai chamar alguém para ir naquele caminho? Eu gosto muito de fazer mountain bike, né? E tem caminhos que são muito difíceis, né? Teve um que eu estava até comentando com o Marcos outro dia, que a gente descobre algumas coisas, né? Então, você nunca está preparado para aquele caminho, na verdade. E um deles foi um topo de uma montanha que a gente desceu e é um estilo chamado downhill, que é muita descida e muito pesado, né? Agora minha mãe está ouvindo isso, né? Então complicou. Antes o carrinho de rolimã era mais fácil. Então, assim, é um lugar extremamente difícil, de muita técnica para descer e as duas coisas. Então, assim, de muita técnica para descer, mas assim, quando chegou naquele caminho, né, no final daquele caminho, graças a Deus eu estava inteiro, né, não tinha nada quebrado, estava muito bem, né? Mas o que acontece? Não é para todo mundo andar no mesmo caminho que nós, né? Jesus Cristo é o nosso caminho, mas muitas das vezes nós escolhemos alguns caminhos que outras pessoas não vão conseguir trilhar aquele mesmo caminho que nós. Pensa na minha mãe andando comigo nesse caminho, né? Seria complexo, né? Mas olha, muitas vezes nós escolhemos mal, né? Eu estava preparado para andar naquele caminho, tá? Tudo bem que a mensagem hoje é o caminho, mas aquilo ali eu estava preparado para fazer. Mas nós precisamos de tomar muito cuidado. Nós não falamos de Deus para as pessoas porque nós não estamos no caminho certo, essa é a verdade. Que se você está no caminho certo, você vai chamar as pessoas para falar, para ouvir a Deus. A sua vida vai ser um exemplo de Deus. Isso, irmãos, não é para rebaixar ninguém, mas é para que cada um de nós possamos olhar para o alto, porque as coisas aqui dessa terra, elas são para nos puxar para baixo. Mas nós hoje, o convite hoje é para nós olharmos para o alto, olharmos para Deus, olharmos para o objetivo principal. O povo de Deus, ele tinha tudo, né? E ainda tem tudo. Eles estavam no deserto, andando 40 anos, eu sei muito bem o que é andar 40 anos, tá? Realmente, hoje eu tenho 40 anos, então eu sei, não era igual no deserto, mas é difícil, né? São muitas lutas, principalmente esse ano, eu tive internado, passei muito mal esse ano, né? Uma luta para poder tomar alguns remédios que são definitivos para a doença que eu tenho, né? Todo mundo já acompanhou o que o Lucas passou, então a gente tem essa dificuldade, né, ao longo do ano, mas não é nada comparado que o povo de Deus ele teve, né, o que Jesus passou, e também comparado à vida eterna que Deus tem dado.
Deus chamou o povo para andar no deserto. Deus está nos chamando para andar no deserto. A nossa vida é uma preparação para nós estarmos num objetivo principal, num objetivo, num alvo que Deus tem criado para cada um de nós. E nós precisamos de atentar muito aos detalhes. O povo de Deus andou 40 anos no deserto. As roupas, as vestes não o desgastaram. Eles andaram 40 anos no deserto. De noite é frio, de dia é muito quente. De noite Deus mandou uma coluna de fogo e de dia Deus mandou uma nuvem. Não tem água, Deus fez a água sair da rocha. Não tinha comida, Deus mandou o maná. E mesmo assim o povo reclamou. Então, como é que está sendo o seu caminho? Será que você está reclamando das coisas que Deus tem dado? Será que o nosso olhar está atento ao cuidado de Deus, à providência de Deus? Né? Talvez hoje, e ontem também, meu carro ter dado problema foi livramento. Né? Então, será que nós estamos atentos e sensíveis ao cuidado de Deus? Hoje, irmãos, eu quero convidar cada um de vocês, né? Porque o convite não só é feito para vocês, mas é para mim, né? E essa mensagem, principalmente, não é só para vocês, mas realmente é para mim. É que cada um de nós possamos perseguir esse alvo de uma maneira, né, muito excepcional. Que nós possamos largar todas as coisas que nós talvez julgamos importantes para poder seguir aquilo que realmente é essencial, que é servir a Deus. Então, se você hoje tem algo a se arrepender diante de Deus, arrependa, não deixa para amanhã, não. Se você tem que mudar de vida, se você tem que deixar algo, deixe. Se você precisa realmente de se entregar a Deus, faça isso hoje. Porque, olha, nós não sabemos do que vai acontecer com cada um de nós daqui a um segundo, mas nós precisamos estar prontos para andar nesse caminho e para chegar aonde que Deus tem nos preparado. Deus possa realmente nos abençoar e que venhamos sempre a andar nesse caminho que é Jesus.